A manchete é: Bolsonaro será acusado de ao menos 11 crimes no relatório final da CPI da Covid. Vamos começar pelo básico, que infelizmente também é incerto. Eu estou falando da agenda da CPI nesse desfecho dos trabalhos da comissão. É incerto porque não dá para confiar muito, nem no relógio, nem no calendário do legislativo brasileiro. Então, saiba que tudo pode mudar na última hora. Ainda assim, vamos lá, hein? No dia 18 de outubro, o Brasil vai conhecer o conteúdo do relatório final. Aí no dia 19, tem a leitura desse texto. No dia 20, aí sim, a votação do texto do relatório, que fica sob responsabilidade do Renan Calheiros, como você já deve saber. Houve aí o Randolph Rodrigues, que vai fazer uma ressalva, né? Não é porque o relatório já está aí, ou quase, que a gente vai parar de falar em CPI, não. CPI acabou? Vocês acham que um trabalho da dimensão que foi essa comissão parlamentar de inquérito poderia simplesmente acabar? Não vai acabar quando a gente pensa que termina. Nós ainda teremos as consequências do relatório do senador Renan Calheiros. Portanto, nós teremos a agenda pós-CPI. Fique de olho, dia 19 começaremos a leitura do relatório. Dia 20 de outubro, a votação. Dia 21, o relatório, se Deus quiser aprovado e com a pressão de vocês, nós iremos levá-lo à Procuradoria-Geral da República. Pois é, tem agenda e tem bastante agenda para depois do relatório. Um dos momentos mais importantes é a entrega desse relatório ao presidente da Câmara dos Deputados. Sabe quem que é esse cara, né? Arthur Lira, é aquele lá que está sentado numa centena de pedidos de impeachment. Então, vai rolar esse momento aí, da entrega do relatório para ele, né? Mas segura a expectativa, né? Na sequência, no dia 26 de outubro, nós estaremos com o presidente da Câmara dos Deputados, se for confirmado, e tudo indica que será, a ocorrência de crime de responsabilidade por parte do presidente. Junto com isso, levaremos também a Procuradoria da República no DF para aquelas pessoas indiciadas que têm esse foro. Dias 27 e 28 de outubro, iremos até São Paulo para fazer a entrega do relatório à Força-Tarefa do Ministério Público Paulista para investigar, em especial, ou melhor, investigar não, dar sequência à eventual ação penal, em especial sobre o caso Prevent Senior. Bom, tudo isso só no Brasil, porque ainda tem o Tribunal Penal Internacional. Ouve lá o Randolph de novo. Outras consequências virão. Este relatório, nós estamos dispostos a levá-lo até ao Tribunal Penal Internacional. Não pode tanto trabalho feito ser simplesmente desperdiçado, não ter consequências. A memória de 600 mil brasileiros exigem e cobram de nós essas providências. E nós a cumpriremos. Muito bem, então tem muitas instituições envolvidas nessa história. Muita gente encarregada de fazer com que as descobertas da CPI, que são gravíssimas, tenham as devidas consequências. Que descobertas são essas? Bom, no que diz respeito ao presidente, parece que vem aí 11 crimes. Olha lá. Já temos 11 crimes de Bolsonaro e vários agravantes, diz Renan sobre o relatório final da CPI. Pois é na Folha de São Paulo, o Renan Calheiros dando entrevista e mandando essa aí. Bolsonaro teria cometido 11 crimes, ou 11 tipos de crimes, porque em alguns deles ele é reincidente, vamos combinar? Mas enfim, quais são os 11, né? O Renan não diz nessa entrevista, mas pode apostar aí, vai por mim, charlatanismo, em prevaricação e no mínimo, em homicídio comissivo por omissão, que é um nome feio para um crime idem. Bora lá para a entrevista do Renan Calheiros para ver que ele não parece que tá de brincadeira não, hein? Olha lá. Há um consenso de que Bolsonaro é um mercador da morte. Sua trajetória é autoexplicativa. Defendeu matar 30 mil brasileiros, ainda quando deputado federal. Inclusive o presidente Fernando Henrique. Idolatra ditadores carniceiros como Pinochet, Ustra, Stroessner, Médici. Tem vínculos inegáveis com a face mais assustadora da morte, as milícias. Quer dizer, continua defendendo armamento. Fala em armar a população, em fuzilar adversários, e foi decisivo para a morte de milhares de brasileiros. É um facínora, e esse governo criou o Gabinete da Morte, um ministério paralelo, também responsável pelo extermínio dos brasileiros. Por causa disso tudo, desse impedimento óbvio e majoritário, ele será responsabilizado.
Beleza, será responsabilizado, mas como? É impeachment? É ou não é? Porque assim, se for essa a ideia, é melhor segurar as expectativas, afinal de contas, o responsável pelo cara é o Arthur Lira, tá sentado lá em cima dos vários pedidos de impeachment, não dá sinais de que vai fazer muita coisa, porque o Centrão tá se dando muito bem aí no governo Bolsonaro. E aí, o que a gente pode fazer a respeito? Olha só, o relatório de uma CPI, ele não aponta apenas culpados, ele aponta sugestões. Que tal mexer na lei do impeachment? Atualizar a lei do impeachment e preencher alguns vazios com relação à tramitação de impeachment na Câmara e no Senado. Por exemplo, não há prazo para que esses pedidos sejam despachados pelos presidentes da Casa. Nós pretendemos, na atualização da lei do impeachment, colocar um prazo de 30 dias para que isso aconteça. E também com relação à apreciação de relatórios de comissões parlamentares de inquérito na Procuradoria-Geral da República, que toda vez que houver um arquivamento por um despacho de um Procurador-Geral da República, aquele despacho seja submetido a uma comissão no âmbito da própria instituição. Eu acho que isso democratizará, e tanto no caso dos presidentes da Câmara e do Senado e do Procurador-Geral da República, a nenhum deles será permitido o direito de substituir a investigação parlamentar e coletiva do Congresso Nacional. Não adianta alterar uma lei que não será seguida. Para que Bolsonaro seja responsabilizado, é necessário que as instituições estejam funcionando normalmente. Você já ouviu essa frase? Essa frase é agorenta. Toda vez que dizem ela no Brasil, alguma coisa ruim está prestes a acontecer. E mais do que agorenta, é mentirosa. Não acredite quando te disserem que as instituições estão funcionando normalmente, porque, em geral, elas não estão. E aí, quando você perde a fé nas instituições do seu país, o que você faz? Você reza para que haja vida inteligente fora desse buraco civilizatório em que a gente se meteu. É aí que entra o TPI, o Tribunal Penal Internacional. E algumas dúvidas, né? Quais são as chances de que o Tribunal Penal Internacional faça alguma coisa nesse caso? Olha só, talvez você não saiba, mas essa corte ela é muito criticada por se fazer presente apenas na hora de aplicar justiça na África. Tem isso aí. O Tribunal Penal Internacional ele é mais atuante em algumas regiões do mundo que em outras. Inclusive, o tribunal é acusado, muitas vezes, de ser uma instituição racista. Numa boa, encaminhar o caso do Brasil de maneira diligente, de maneira séria, de maneira responsável, certamente ajudaria essa corte a afastar essa crítica que vai por mim é bem frequente. Mas aí, mesmo que você tivesse certeza de que o Tribunal Penal Internacional vai fazer alguma coisa, ainda restaria uma outra dúvida, que é quanto tempo vai demorar? Para criar uma expectativa bem embasada, tem isso aqui, ó. Brasil teve política de infecção em massa, diz juíza que atuou no Tribunal de Haia. A reportagem é do Estadão, a juíza que fala ali é Silvia Steiner. Ela concede uma boa e esclarecedora entrevista. E lá a gente vai ler que o Bolsonaro está concorrendo com outros genocidas, existem outros, pela atenção do Tribunal Penal Internacional. No texto, a investigação do TPI é uma medida mais simbólica ou pode ter, de fato, algum efeito? Pergunta o Estadão. Ao que ela responde, é difícil dizer, pois temos um novo procurador, o britânico Karim Ahmad Khan, e ainda não sabemos como vai ser a política adotada por ele. Vai depender muito do julgamento da Procuradoria, principalmente sobre a gravidade. Digo isso porque, lamentavelmente, no mundo estão acontecendo inúmeras situações de catástrofes humanitárias, de modo que o procurador é obrigado a fazer uma escolha. É muito difícil antecipar se o procurador vai entender que a conduta do presidente Bolsonaro e de outras autoridades é de gravidade suficiente para justificar a abertura de uma investigação. Atualmente, já existem 9 investigações em andamento no TPI. Ok, mas se der tudo certo para o Brasil, quanto tempo vai levar? Essa é a pergunta. Ninguém sabe ao certo, mas ela ajuda a gente a embasar uma expectativa no momento em que perguntam: em caso de condenação, quais os tipos de pena aplicadas pelo tribunal? Se houver investigação que se transforme numa ação penal e ela terminar com uma condenação, o tribunal pode impor pena de reclusão de até 30 anos e penas de multas. Mas é algo que, se for adiante, vai ocorrer daqui a 6, 7, 8 anos. Sacou? Talvez leve quase uma década para eu poder chegar aqui para você e dizer: a manchete é: Bolsonaro foi condenado no Tribunal Penal Internacional. E aí, eu poderia fazer nesse momento como 9 entre 10 jornalistas e jurar: eu sou imparcial. Mas na real mesmo, dar essa notícia é o meu sonho.
Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final!